Bebê reborn, bebê, que está na moda. Então, gente, para quem não me conhece, me chamo Maria Albuquerque, sou terapeuta radiônica e hoje a gente vai falar sobre essa situação que está aí no Brasil todo, né? E acho que em muitos países. Esta questão do bebê reborn. Gente, mas antes de entrar nessa questão, eu vou falar para vocês que eu já fiz de tudo um pouco. Então, eu já trabalhei confeccionando bonecas de pano, de tecido, bonecas pequenas, grandes, do tamanho de um bebê. Eu tinha uma lojinha onde eu vendia todos esses produtos, urso de pelúcia. Então, um certo tempo eu decidi parar e deixar de trabalhar com artesanato, né? E terminei vendendo a lojinha. Então, tinha no meio dessas bonecas, ursos de pelúcia, tinha dois ursos de pelúcia, muito bonito, grande, e uma boneca de pano muito bonita. Ela parecia uma menina. E como eu sempre tive vontade de ter uma neta, né? E não, eu só tenho um neto masculino, né? Não tenho uma neta. Então eu peguei, né? Naquela época, eu já estava sozinha, né? Então eu peguei dois ursos, escolhi para mim e a boneca e vendi a loja. Ia vender a loja como vendi, né? Então peguei essa boneca e os ursos de pelúcia e coloquei na minha cama. Quando eu ia dormir, aí eu tirava os ursos e a boneca e botava do lado da cama, né? Para mim poder dormir na minha cama só, né? Mas eles ficavam do lado, não na cama, né? Eles ficavam, eu pegava, botava eles sentadinho no piso. Era grande eles. Então, gente, era o meu bem-querer, era esses bichinhos, né? A boneca e os ursos de pelúcia. Então, gente, agora, como eu já falei para vocês que eu já confeccionei bonecas e ursos, né? E peguei esses três para mim ficar como lembrança, né? Do meu trabalho e também porque eu achava bonito e queria na minha cama, tão lindo, parecia uma menina. Então, vocês já sabem, eu agora vou sair, depois eu volto a falar novamente sobre o que aconteceu. Agora eu vou entrar na parte, nessa questão dos bebês reborns. Então, gente, esses bebês tá virando a cabeça de muita gente, né? Só que isto não é de agora. Esses bebês já existiam
de muito tempo, muito tempo. Eu nem sabia disso, mas a minha assistente me falou que isso já existe há muito tempo, esses bebês. Agora é que a coisa assim tomou uma dimensão muito grande, né? Desses bebês, até mesmo nas famílias. A gente vê muito, né? Pessoas com Alzheimer, né? Doenças, demência, né? Então a gente vê muito esses bebês, né? Mas agora com todo esse processo que está acontecendo, está aparecendo bebês que parecem criança de verdade, que abre o olho, fecha, ri. Então parece que é uma criança de verdade. Gente, era só o que faltava. Era só o que faltava para esta gentalha trevosas. Já vou dizendo que não se trata de seres humanos, essa gentalha. Os seres humanos são apenas mais um boneco nesta situação. Essa gentalha é o comandante deste planeta, é quem criou este planeta, é a gentalha que pertence a esta, sei lá, não sei nem dizer, egrégora, é uma gentalha. São eles que estão inserindo isso nos humanos. E por que isso agora? Como eu já disse, não é de agora, já faz muito tempo, muitos e muitos e muitos anos que existem esses bebês, só que um aqui e outro ali, ninguém nem ouvia falar. Mas como isto agora está com urgência, está tudo acelerado para a diminuição populacional, então aceleraram agora o negócio com os bebês. Mas o que tem a ver os bebês reborns com a diminuição populacional, a redução da população? Tem tudo a ver, tudo a ver. As trevas, como eu já disse, isso não é o ser humano, isso é as trevas que está inserindo isto na mente, no mental das pessoas, para que elas perda o amor, perda o afeto pelo ser humano. O bebê reborn vai substituir um bebê, um ser humano, um recém-nascido, que chora, que mama, que adoece,
que vai crescendo, que fica rebelde, que fica... Esse bebê não vai fazer nada disso. E o mais importante de tudo, esse bebê, por mais doido, por mais alucinado que esteja a pessoa que está adotando um bebê reborn, por mais alucinado que esteja essa pessoa, gastando, fazendo de conta que é um bebê, um ser humano, por mais que gaste, não vai chegar nem perto da despesa, do custo, do prejuízo para esses seres trevosos, o planeta, o prejuízo que um ser humano, da hora que nasce até seus 90 anos, 100 anos, 70, depende, dá. É um prejuízo muito grande para eles. Para eles, a gente é prejuízo. A gente adoece, a gente precisa, né, de dinheiro, a gente precisa de tudo. Então, eles acham que a gente é prejuízo. A gente precisa ir embora do planeta, sair deste corpo, porque esse corpo precisa se alimentar, beber, vestir, se medicar, saúde, tudo. Então, é um prejuízo para essa gentalha. E o bebê reborn, ele, por mais que esta pessoa, com a sua alucinação, gaste, não chega nem perto. A alucinação desta pessoa, das pessoas que estão hoje nessas condições e que vai acontecer muito mais, não é porque a pessoa quer. Elas estão sendo simplesmente chipada, implantada com frequência para poder agir desta maneira. Pegar um pedaço de borracha, botar no braço e chamar de filho. E eu sei que tem muita gente que vai ficar com raiva, vai ficar... Não tem problema. Não tem problema. Mas isto é a realidade. As pessoas não estão fazendo isso porque querem. Estão sendo manipuladas. Elas não sabem nem o que estão fazendo. Elas não têm ação. Agora estão querendo levar as pessoas para os psiquiatras. Botarem como loucos, tomar remédio controlado e vai continuar com o bebê no braço. Não vai adiantar nada, o psiquiatra vai continuar com o bebê no braço, porque isso aí tem um comando e não é psiquiatra que vai tirar, não. Não é psiquiatra, não é psicólogo, não é médico nenhum que vai tirar isso, não. Dessas pessoas que estão com alucinação, que estão agindo desse jeito, porque isto
é uma frequência maligna que estão injetando nos seres humanos. Não é só mulher não, tem homem também, adotando bebês. Gente, se trata da redução populacional. Tudo isso que está havendo no planeta agora, o propósito é só um: redução populacional. É a fome, é a doença, a miséria, o bebê reborn também. Gente, tudo, é tudo. Tem muitas coisas, muitas situações que se trata da redução populacional. Tudo que está aparecendo agora, tudo é para diminuir, para que as pessoas enlouqueçam, para que as pessoas adoeçam, para que as pessoas perdam o controle de si mesmo e não consiga despertar para a realidade. Continuar dormindo e o pior de tudo, ir embora sem consciência. Vão ficar lesados até do outro lado, porque vão sem consciência, porque eles tiram com esses controles mentais, esses comandos que está sendo aplicado na humanidade. Isto é uma frequência maligna. Ela está em tudo, nos programas, né, eu não sei chamar o nome, entretenimento, acho que é mais ou menos isso, está nos ares, cada um vai pegar aquela frequência que você está na frequência daquele bebê reborn. A sua frequência está alinhada com a frequência que aquele pedaço de borracha está ligada, porque aquele pedaço de borracha que parece um bebê, ele está com a frequência ali. Então, vai de acordo com, agora lembrei, ressoa a sua frequência, o problema que você vai adquirir vai estar com aquilo que você ressoa naquele momento. Se é para adotar um bebê, perder a sua consciência, perder o equilíbrio, perder a razão, você vai adotar um bebê reborn. Se é para você estar ressoando com uma doença, vamos dizer, com a gripe das galinhas agora que está atacando, né? Morreu não sei quantos centenas de milhares de galinhas, né? Então, se você está alinhado com aquela frequência, você ressoa com aquilo, você vai pegar a gripe. E por aí vai. É com aquilo que você tiver no momento. Aquela frequência que está solta nos ares, que está manipulando cada ser humano, vai atuar dessa maneira. Você vai entrar naquilo que está ressoando, aquele comando que você recebeu
com aquela coisa lá. Então, você vai passar a ser manipulado até o último dia. Muitas vezes, muitos agora não estão tendo muitos dias, né? Nem muitos anos, nem muitos meses, depende. Então, é muito doloroso isso. Esta coisa desse bebê reborn, além do emocional, do mental, do desequilíbrio em que a pessoa entra, vai ficar numa situação que ela não quer, se for solteira ou solteiro, não quer se casar, porque tem um bebê e aquele bebê precisa dele totalmente. Então, ele vai viver para aquele bebê. E, como eu já disse, pode ir para o psiquiatra, vai continuar com o bebê, porque não vai mudar em nada. Vai só ficar lesado com o medicamento. E porque tem a ver com a diminuição, né? A redução populacional. Porque uma pessoa não vai querer ter mais um filho porque já tem um especial. Ele não vai querer ter mais um filho, não vai querer ser pai mais, não vai querer ser mãe, porque já tem um bebê que preenche o seu tempo, já é tudo. Então não vai querer mais outro. Se for querer, vai querer mais outro rebote. Então, já reduziu a população, porque não vai querer ter filhos. Eles tentaram isso, gente, há muito tempo. Há muito tempo atrás. Não com o bebê. O bebê está sendo a última cartada. Duas situações, última cartada, né, de redução populacional através da família, dos casais. Mulheres e homens perfeitas de silicone. Isso também vai pegar, viu, gente? Tem pouco, mas já dá bem mas vai pegar também. Porque é uma frequência, não tem como, é um comando que está nas pessoas, já está injetado. E vai continuar. Vai aumentar também mulheres de silicone, homens de silicone, fazendo mais ou menos, né, parecido com o humano. O homem não vai querer casar mais. A mulher não vai querer casar mais ou arrumar um companheiro, um parceiro. E o homem não vai querer arrumar uma parceira, um parceiro, uma parceira. Não vai, gente. Por quê? Não vou nem falar que é porque a mulher enche o saco, o homem enche o saco. Não vou nem falar nisso, gente. Eu vou falar pelo outro lado mesmo da moeda. Por que o homem vai querer uma mulher de borracha? Por quê? Porque hoje,
Se o homem vai namorar com uma menina de 15 anos, de 16 anos, vai dar processo. Se o homem vai dar uma saída com a mulher e a mulher engravida, ele vai pagar pensão para o resto da vida. Se a mulher implicar em colocar aquele homem na cadeia, só com afirmações que prejudica esse homem, ele também vai para a cadeia. Só por conta de uma mulher fazer afirmações. Então é muitas coisas, gente. Os homens hoje estão ficando com medo de mulher. Eu não estou aqui falando contra as mulheres, não. E tem muita mulher maravilhosa. Mas tem muita mulher que está fazendo, infelizmente, isto, e os homens ficam com medo de todas as mulheres, porque não tem letreiro para saber qual é a que não vai fazer as pilantrais que muitas fazem, né? E os homens também que resolvem a fazer maldades também, né? Que as mulheres ficam com medo e resolvem a ficar sozinha, como eu sou uma. Resolvi a ficar sozinha, porque não confio mais em homem. Ninguém tem letreiro para dizer qual é o que não vai fazer sacanagem, né? Então, gente, tudo isso que está acontecendo de bebê reborn, homens de silicone, mulheres de silicone, isso aí vai aumentar muito. Isto se chama também mais uma ferramenta da redução populacional, porque nenhum vai querer mais ter um relacionamento amoroso. Vai ser complicado daqui para frente se relacionar. Se já era depois do WhatsApp, agora ficou pior. Vai ser difícil o relacionamento. Redução populacional, porque os bebês não vão nascer. Vem os bebês reborns para substituir. Há muitos anos atrás, como eu falei, tentaram fazer isso também, só que diferente. Isso também já foi colocado já há muitos anos para a redução também populacional. Foram vendo como era que as pessoas iam agir. Só que eles viram que as pessoas não perdiam o equilíbrio, porque é vida também. É vida. Não é um pedaço de borracha. Como que isso aconteceu? Pelos animais. Sim, gente. A redução populacional também. Começaram a dar os comandos
também para que as pessoas se apegassem de uma tal forma a um animal de estimação que chega a separar um casal, chega a separar para ficar com o animal de estimação na cama. Gente, tem muitos casos desse jeito. Não estou falando contra os animais, mas mais uma vez eu estou falando contra essa gentalha das trevas que age nas camadas chamadas superiores da Terra. Os animais foram perdendo a sua maneira, o seu viver natural de animal, seja lá qual for. Mais uma vez, não estou falando contra os animais e nem ninguém criar seus animais, pois eu mesmo não crio. Por quê? Porque eu moro em apartamento e eu não acho legal criar um animal preso dentro de um apartamento. E hoje se vê animal preso dentro de um apartamento que mal pode ver a luz do sol. Só um dia quando sai com o dono. Então o animal perde o seu viver natural de animal. Que animal, os animais, os pássaros, as árvores, é para serem livre, voando, correndo, livres. E hoje os animais estão em frente a uma tela assistindo um filme, estão comendo, sentado na mesa como gente, estão em salas aprendendo como um ser humano. Gente, tiraram totalmente a origem desses animais que hoje andam vestido de roupinha. Gente, pessoas que dormem com animais na cama. Sem contar, por mais que seja bem cuidado o organismo, tudo que um animal tem de bactéria, de isso e aquilo, é diferente do ser humano. E quantas coisas a gente já viu por conta disso, né? Agora, os animais têm culpa disso? Não. Eles não têm culpa disso, não. E os seres humanos têm culpa disso? Não tem, gente. Não tem. Os seres humanos estão recebendo comandos, noite e dia. É para fazer isso e aquilo age e a pessoa faz. E a pessoa faz.
tem animais, como o cachorro, né? Como o gato, que eles têm uma frequência que ajuda, né? As pessoas, né? Até mesmo na saúde, limpando, transmutando. Tem outros animais também. Mas, gente, precisava ser desse jeito? Não, era como antigamente. Antigamente, sim, no tempo dos meus avós, eu no interior, quando eu era criança, criança tinha uma vida normal na roça, né? E os animais tinham a vida deles também normal, de animais, cachorro, gato, boi, cavalo, tudo normal, natural, cada um no seu habitat. Mas hoje não. Você chega num apartamento, num bloco de apartamento, olha, é preciso você investigar primeiro para você poder saber se você realmente vai conseguir morar ali. Se você não concordar com muitas situações que ocorrem ali num condomínio, num bloco de apartamento, porque quase todo mundo tem animais, não vou dizer qual, mas vocês sabem. Gente, é um barulho tão grande, que a gente quer ter paz e não consegue. Mas aqueles que estão manipulados para viver agarrado ali com aquele animal, com aqueles animais que às vezes são muitos, eles não se incomodam. Para eles, aquilo não tem barulho, aquilo não tem fedor, aquilo não tem nada de falta de higiene, não tem. Então, gente, a pessoa fica sem condição de perceber que aquilo incomoda o outro. Por quê? Porque ele está numa condição que ele não consegue ver. Ele não consegue ver. E ele é culpado por isso? É não. É não. Ele está ali recebendo comandos para adotar animais e mais animais e fazer aquilo ali. E tem muitas situações que a gente vê causada por animais que dormem junto com os seus próprios donos. Como no caso de cachorros, né, que acontece acidentes terríveis até fatal. Aqui na minha cidade está com pouco tempo que uma senhora, o cachorro de estimação que ela mais amava, desfacelou ela toda, o rosto dela ficou desfigurado, ele rasgou todo. Gente, por que que as pessoas estão assim? As pessoas estão deixando de conviver com o ser humano para conviver com os seus animais. O ser humano está sendo trocado hoje.
está sendo trocado pelos animais pelos bebês reborns, e agora vem as mulheres e os homens de silicone. Não é robô não, gente. É silicone puro mesmo. Molinha, molinha, que pode, né, fazer tudo que eles querem. Tanto o homem como a mulher. Então, o ser humano hoje está sendo descartado de todas as maneiras. Está sendo desvalorizado. Hoje um animal não é todo mundo, que ainda bem que não é, né? Porque tem muita gente que cria os seus animais. Eu, pelo menos, eu não crio porque eu já disse, moro num apartamento. Mas eu sempre digo, se eu for morar numa casa que seja no interior, que tenha um quintal, um muro, que tenha espaço para esses animais correrem, brincar, viver como animal, ali ter as casinhas deles, ter o bem-estar deles, mas no ambiente que é para animais, não em cima do meu sofá, vou dizer logo assim, em cima da minha cama. Não, gente. Ele vai ter a caminha dele lá, na casinha dele. É assim que um dia, se eu for morar numa casa no interior, onde tenha espaço, quintal, chamado quintal, para eles brincarem, viverem livre. Pássaro, eu adoro pássaro, mas tem de ser livre, gente. Tem de ser livre. Quem não gostar, fazer o quê, né? Mas é assim, gente. Por que as pessoas agem desse jeito? Por conta dos comandos. Você recebe isso noite e dia. Noite e dia. Quem são essas pessoas que recebem esses comandos para adotar bebê reborns? Para comprar, mandar fazer homem e mulher de silicone? Viver com os animais presos dentro de uma miniatura de apartamento, mas com todo luxo ali, como que seja um ser humano. Quem são essas pessoas? Não é julgamento não, gente. Simplesmente é a verdade. São pessoas que são apegadas, que têm apego, que ainda dorme, que ainda não despertaram, que a consciência maior ainda está lá onde ela foi moldada. Essa consciência maior, ela ainda está bem distante. E esta pessoa que está aqui só com uma pequena parte da sua energia divina atuando, ainda não consegue ver que os animais é para ser liberto e não prisioneiro
e não sendo domesticado para substituir um ser humano. Então essas pessoas ainda dormem, não está no tempo de despertar, não está no tempo de da sua consciência maior, o seu eu superior, habitar totalmente nesta pessoa, atuar, agir de uma forma lúcida, consciente. Então essas pessoas ainda dormem. E por isso, por conta delas estarem ainda nesse sono profundo, elas recebem todo tipo de comando e manipulação por conta disso. Elas estão, vamos dizer, elas estão em defesa, porque o eu superior delas, a consciência divina, ainda está lá onde ela foi originada, onde essa energia divina, esta energia do todo, foi dado voz, né? Foi dado moldado, esta energia foi moldada para que esta consciência maior exista lá onde esta pessoa foi originada, este espírito que saiu de lá e a consciência maior ficou lá. Eu não sei chamar o nome dos corpos, mas essa consciência maior, a consciência divina, a energia divina está lá, vamos dizer, no planeta de origem. E esse que está aqui, um espírito, posso dizer, fractalizado, né, da consciência maior, está aqui uma pequena fração, por isso ainda dorme. Mas um dia, ninguém sabe quando, nesta ou em outras reencarnações, ou em outros planetas, ninguém sabe, um dia vai acordar e vai fazer que nem eu e outras pessoas, não querer aprisionar os seus animais e domesticá-lo para substituir um ser humano. Gente, eu posso estar magoando muita gente falando sobre isso, mas eu não vou deixar de falar o que é para mim falar. Bebê reborn é uma das cartadas finais, como homem e mulher de silicone. Mas os animais vieram há muitos anos, pouco a pouco, pouco a pouco. E agora, ultimamente, aí dos seus 30, 20 anos para cá, houve esta coisa, né, de muita gente hoje sair. Gente, eu vejo, eu fico, não é julgando, eu olho para as pessoas e eu, como ainda dorme,
vão. Antigamente levava um sobrinho, uma mocinha, um rapaz, levava um sobrinho, um irmão, para a pracinha, né? Hoje não. Pega um daqueles cachorrinhos desse tamanhozinho, parece assim uma miniatura, e coloca aqui no braço e sai, vai passear na pracinha. Um homenzarrão, um mulherão. E a gente olha, tanta criança abandonada, não tem um pingo de carinho de ninguém, mas uma miniaturinha de um cachorrinho tem todo o amor. E quando aquelas pessoas chegam a se casar, coloca esses animaizinhos para dormir entre eles dois. E muitos não deixam o homem ou a mulher, com o passar do tempo, encostar, eles mordem, eles faz tudo, com ciúme de um ou de outro. Isto é culpa do animal? Não é. Não é. É culpa do ser humano? Não é. O ser humano está adormecido, está inconsciente, não está na sua consciência maior. Não está. Agora vem outra coisa. O que está por trás de tudo isso? Porque não é só o ser humano que recebe esses comandos, não. Os animais também recebem. Os bebês reborns também recebem. E as mulheres, os homens de silicone também recebem os comandos. Eles recebem de outra maneira, diferente dos seres humanos. Os animais, do mesmo jeito que tem ser humano ignorante, ser humanos dóceis, amorosos, do mesmo jeito que tem ser humano traiçoeiro, tem animais também. Animais que são ferozes. Animais, cachorro, gato, tem sim. E ali, por conta daquela natureza dele, de acordo com a natureza dele, ele vai receber aquele comando. É maligno. Por quê? Porque é para agir da maneira para separar, para tomar atenção e para a pessoa ficar totalmente apegado àquele bichinho. Gente, eu já vi a briga de dois animais. Esses dois animais, eles têm personalidade diferente. Tem um que é muito
raivoso, ele é amoroso, mas é aquela coisa desconfiada, sabe? E o outro é muito, assim, amoroso, muito na dele, né? Então, eu estava nesse dia, quando eles começaram, eles brigavam muito, não sei se ainda brigam, né? Mas brigavam muito. E nesse dia eu estava lá quando eles começaram a briga, com a briga feroz dos dois. Não é animal grande, são pequenos. E a briga foi tão feia, mas tão feia mesmo. E a pessoa que cuidava da casa, né? Ela não conseguiu separar, né? E chamou o dono dos animais. Eu estava numa porta, né? Na porta do quarto, eu fiquei com medo, né? E eu estava na porta, né? Ali qualquer coisa eu entrava e fechava a porta, né? E quando ela saiu para chamar o dono e o dono veio. Quando o dono foi tão impressionante, quando o dono deles abriu o portão, ele sentiu imediatamente, eu vi aquele bicho energético, passou nas minhas pernas e entrou exatamente no quarto onde eu dormia. Na hora que esse bicho abandonou o cachorro, eles calmaram, parece que nunca brigaram, mas já estava todo ensanguentado, dente arrancado. Foi impressionante, gente. Tudo que o dono abriu o portão, eles nem viram que tem o portão primeiro para chegar na outra porta. Mas tudo que ele abre o portão, esse bicho saiu, abandonou um dos cachorros e os bichinhos pararam de brigar, parece que nunca tinham brigado. Então, gente, qual a consciência que passou ali e que passou raspando mesmo nas minhas pernas e entrou no quarto que eu dormia, que eu fiquei com medo de dormir lá. Uma consciência trevosa que fazia esses animais brigarem terrivelmente. Do mesmo jeito acontece com os animais grandes, como o que rasgou, destruiu o rosto da senhora que mora aqui na minha cidade, na cidade que eu moro. Um animal que ela criava há muitos anos, um animal grande. E de repente esse animal pulou em cima dela e rasgou ela toda. O que aconteceu? Uma consciência trevosa fez o cachorro agir desse jeito. Eu já fui atacada por uma cachorrinha de uma amiga minha, dócil, mas um amor. Mas sabe o que é um amor? E eu cheguei lá para fazer uma limpeza, porque lá na casa dela, antes dela morar, tinha uma moça, tinha tirado a vida lá, né? Então, sempre ela via coisa lá dentro, né? E os filhos dela. Então, ela me chamou
E eu levei, né, orgonite, levei turmalina negra, levei cristais e levei muitos orgonite. Em cada compartimento eu coloquei um orgonite, coloquei limpeza, né, também de sal grosso com o carvão, que é muito bom para fazer limpeza. Então, quando eu cheguei na porta dela, da minha amiga, e olha que eu já tinha ido lá várias vezes, né? Não era estranho, ela ia na minha casa com a minha amiga. Muito dócil, muito amorosa, a cachorrinha dela. E quando eu cheguei na porta com uma sacola, com todas as ferramentas, tudo que eu ia fazer, a limpeza lá na casa e colocar lá as ferramentas para deixar lá. Quando ela abriu a porta, a minha amiga abriu a porta para mim entrar, a cachorrinha dela me atacou. De um jeito, ela já partiu para cima de mim com os dentes tudo para fora, vamos dizer, tudo arreganhado, e me mordeu. O que foi que aconteceu ali? Aquela cachorrinha, ela foi usada por espíritos que estavam ali dentro daquela casa, que aliás era uma casa que a minha amiga, de certa forma, era acumuladora, né? Então eu fui atacada porque eu ia fazer limpeza ali. Então, gente, não é porque os animais têm frequência de cura, porque os animais são protetores, que eles não possam receber comandos para atacar. Por quê? Porque eles estão vivendo ali junto com aquelas pessoas que estão adormecidas e eles estão recebendo aquilo ali também. Então, quando eu cheguei, logo que, claro, a consciência que estava lá colocou ela para me atacar. Então, é assim, gente. Tudo isso é para redução populacional. É animais vivendo, sendo domesticados como ser humano, para substituir o ser humano, e também os bebês rebotes, para substituir as crianças. O que está por trás desses bebês? Claro que cada um tem uma consciência aí trevosa. Agora, gente, eu vou chegar nas bonecas que eu falei lá no começo. Quando eu coloquei essas bonecas na minha cama, porque eu queria deixar de lembrança para mim, porque eu ia vender a loja, e eu queria ficar com a boneca e com os ursos de pelúcia, que eu achava muito bonito. Quando eu colocava, né, ali do ladinho da cama, à noite, que eu queria a cama só para mim, e aí com poucos dias, eu comecei a acordar com um barulho, uma coisa que eu nunca tinha ouvido aquilo ali. Um barulho ali do lado da minha cama. Um barulho de criança. Aquela cochichadinha, umas risadinhas, muito miudinha, muita criancinha nova, criancinha. E aí eu liguei a luz e levantei e olhei para um lado, procurei, não achei nada, não tinha nada. Deitei novamente. Quando eu deitei, com pouco tempo, começou novamente o barulho. Aquele barulho era como se fosse crianças brincando, dando risadinha, criancinhas, bebezinhos.
E eu levantei novamente. E fiquei sentada na cama ali, esperando ver se aquilo voltava, se aquele barulho acontecia. Não aconteceu. Fiquei sentada por muito tempo, não aconteceu nada. Aí deitei novamente, peguei no sono. No outro dia, botei as bonecas na cama, arrumei a cama, botei lá bonitinha, linda e maravilhosa, minha boneca. Peguei, né, na hora de dormir, fiz a mesma coisa, coloquei do lado da cama, embaixo, sentadinha ali do lado e fui dormir. Lá para madrugada, acordei com o mesmo barulho de criança. Me levantei, o barulho acabou. Quando eu ligava a luz, parava, né, o barulho. E aí fui, levantei, olhei, nada. Me deitei novamente, com pouco tempo começou de novo o barulho. Aí peguei, me levantei, isso não é possível, isso só pode ser essas bonecas. Eu estou ficando doida. Aí peguei, coloquei as bonecas dentro do guarda-roupa, coloquei a boneca e os ursos dentro do guarda-roupa. Me deitei e peguei no sono. No outro dia, peguei, botei, deixei as bonecas dentro do guarda-roupa. Eu disse, essas bonecas. Botei dentro do guarda-roupa de novo. Dormi a noite todinha. Passei umas 3 noites com as bonecas dormindo dentro do guarda-roupa. De manhã eu estava na cama. Quando foi um dia eu resolvi botar no mesmo lugarzinho, né? Até mesmo com preguiça de botar no guarda-roupa. Botei ali do lado da cama e fui dormir. De madrugada acordei com o mesmo barulho. A conclusão que eu cheguei, essas bonecas têm algum espírito usando essas bonecas. Peguei no outro dia, botei as bonecas a boneca e os ursos lá na loja para vender tudo. Porque quando a pessoa está despertando, que a pessoa percebe que ali tem uma consciência trevosa agindo, ali tem um apego, ali tem alguma coisa estranha, a pessoa não quer nem saber, larga disso logo. Pode ser o que for. E assim eu fiz. Botei lá e vendi tudo. Então, gente, as consciências, elas ficam tanto nos animais, como em qualquer tipo de brinquedo, principalmente nesses bebês que parecem um bebê de verdade. Isto aí desses bebês são consciências demoníacas, que é para enlouquecer as pessoas, fazer, porque estamos na reta final. Então, todo mundo tem de adoecer, todo mundo tem de ficar dominado, ficar demente. Então, é para isso que essas coisas vêm, controle de redução populacional, junto com as doenças, junto com os alimentos, água e tudo mais. Tudo isso vai levar a humanidade para está levando, não vai levar, está levando para o precipício. Uma pessoa me perguntou se o ser humano estava fadado ao fracasso. Tá. E aquele que ainda dorme totalmente, principalmente, com apego tanto de ser humano como apego por animal, apego por qualquer coisa. Gente, quer se libertar? Desapegue, seja lá do que for. Ame, mas não se apegue. Tudo que é apego é aquilo que dói quando você imagina de sair de perto. O amor não. O amor é livre, é livre. Quando você pensa em sair,
ou deixar o outro ir, você sente saudade, mas não apego, é diferente. Então, gente, apego, medo, dúvida, cegueira, vai levar muita gente para o abismo. Muita gente. Porque vão sair do corpo, o corpo físico vai para debaixo da terra, ou para as águas, ou para o fogo, seja lá para onde for determinado, né, que eles queiram, mas o espírito vai inconsciente, como eles querem, né, para aprisionar até que a terra volte a se erguer novamente. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar, sobre o que está acontecendo desses bebês, nada mais, nada menos de que uma consciência diabólica nesses bebês e as pessoas recebendo comandos através de chips, implantes, frequências, por tudo enquanto é jeito, para que perda suas consciências. Simplesmente isto. Gente, aqui voltando para a libertação, vamos falar. Falei tanto que a garganta está seca. Aqui voltando para a libertação. Eu indico para quem quer se libertar, não só a minha, mas quem tem um trabalho sério com a radiônica, com a radiestesia, né? O que pode libertar as pessoas dessas trevas que está agindo, dessa gentalha do mal, não é psiquiatra, não é psicólogo, não é medicina, porque não é nada, tudo é espiritual, tudo é trevas, é frequência, é energia. E o que vai ajudar as pessoas a encontrar equilíbrio são os gráficos radiônicos, são os gráficos que vai ajudar as pessoas a encontrar equilíbrio. São os gráficos, como aqui, tratamentos. Gente, olha, vocês podem se cuidarem para não entrar nessa loucura, porque isso vai pegar muita gente, está solto. Como eu disse, ninguém vai parar isso. Ninguém vai parar. Vai continuar, vai aumentar. Não é porque estão votando isso e aquilo para poder... não vai acabar. Isto é, vamos chamar, vírus. Não tem como as pessoas se libertar disso. Então, gente, vamos cuidar. Vamos aprender a ser terapeuta de si mesmo. E eu digo com segurança, com total segurança, do mesmo jeito que estão manipulando muita gente para perderem a consciência, perderem o equilíbrio de si mesmo, do mesmo jeito fizeram com isto aqui. Isto aqui pertence à humanidade. As geometrias sagradas. Se vocês verem essas igrejas, catedral,
seja lá onde for, tudo tem geometrias, só que usada para o mal, para aprisionar. Sim, gente, porque eu digo, do mesmo jeito que a pessoa pode usar uma geometria dessa para curar, para o equilíbrio, você pode usar também para o mal. E foi o que fizeram. Tirar, dificultar para que a humanidade não tenha acesso a isso com facilidade. Mas eu vim rasgar isto. Não sei por quanto tempo, mas eu afirmo com toda segurança: a radiônica pode lhe ajudar dentro da sua casa, ajudar os seus, ajudar os outros. Eu tenho um grupo de ensinamento, um grupo fechado, onde eu ensino as pessoas a trabalhar com os gráficos, com facilidade, sem enrolação. É pegar o gráfico e montar e esperar o resultado, porque vem. E tenho as apostilas que eu criei para facilitar. Vocês vejam, quando eu coloquei aqui a apostila em frente ao celular, o celular apagou a imagem. Por que será, gente? É uma frequência. Eu criei essas apostilas com 130 gráficos para as pessoas poderem trabalhar com facilidade, porque é só você ir no manual que tem aqui dizendo para que o gráfico serve, qual o gráfico que você precisa. Você olha aqui no manual, tem gráfico para tudo ou quase tudo. E você vai aqui na apostila, você escolhe o gráfico aqui no manual e você vai aqui na apostila e você vai, tira o gráfico, olha, escurece. Na hora que eu coloco a apostila, a tela do celular escurece. Aí você escolhe os gráficos que você quer e leva para a gráfica, a papelaria e manda tirar a xerox e vai trabalhar com a xerox. Vai montar o seu tratamento. Eu chamo tratamento, gente, porque quando a gente fala outra palavra, a gente está colocando dúvida. Quando a gente fala tratamento, você vai fazer porque você vai tratar aquilo ali. E é isso que acontece, gente, porque eu me tratei com a radiônica. E eu estou passando isso aqui para todos vocês. A radiônica, vocês podem trabalhar com toda certeza na casa de vocês, no ambiente de vocês, em todas as áreas que vocês estiverem passando por alguma dificuldade. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês e vamos em frente, vamos despertar, gente, vamos se cuidar energeticamente para não cair nestas perturbações desta gentalha das trevas. Falando nisso, agora eu lembrei, tem uma pessoa que perguntou
de que cambada eu estava falando, que hoje eu estou falando de gentalha. Estou falando dos extraterrestres. Ai, mas você não é extraterrestre? Sou. Você também pode ser. Muitos, a maioria de todos nós somos extraterrestres. Só que esses que eu estou falando são os criadores deste mausoléu aqui, chamado planeta Terra. Mausoléu, hospício. São os trevosos que criaram isso aqui. É o Deus bíblico que vê a grande maioria da humanidade morrendo de fome, sede, doença, miséria. Este hospício. Então é isso, gente. Busquem a radiônica. Quem sabe trabalhar com a radiestesia, trabalhe, porque é maravilhosa. Quem não tem possibilidade de trabalhar com a radiestesia, parta para a radiônica. A radiônica são os gráficos. Simples, só o gráfico e um pedaço de papel branco escrito com o que você quer. E você vai ter resultado. Se quiser mais orientação, aí está o meu contato. Tá bom, gente?